14/2015, do vereador José Adair de Souza. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador e autor da proposta, vereador Zé Adair. Senhor presidente e o público que nos assiste, senhores vereadores, projeto de lei da minha autoria 11.740, que estabelece estratégia para inserção laboral para usuários de drogas em recuperação. Na justificativa, o presente projeto de lei tem por objetivo gerar empregos para reinserção social dos usuários de drogas em recuperação no município de Jundiaí. Devemos trabalhar para que haja aproximação da sociedade e do município e a união e força. É necessário realizar um trabalho em rede, escorando em prevenção, recuperação, reinserção, repressão, apoio, carinho, oportunidade e autoridade. A prevenção e a recuperação devem ocorrer nos seus 3 níveis: universal, seletiva e indicada. A repressão ao tráfico de droga deve ser realizada pelo Estado, apoiado pelo município, com veemência e eficiência. Mas precisamos ter o compromisso de fazer a reinserção desses usuários no mercado de trabalho, através de ação urgentes, pois uma das maiores dificuldades na recuperação de usuários de droga é a sua reinserção econômica, por meio do exercício profissional com a geração de 1% de vagas em cada obra pública ou prestação de serviços contratados pelo município. Espera-se dar um passo inicial para a organização de um sistema de empregos que possa atender a essa parcela da população. Pelo exposto, entendo que a proposta contribui para o aperfeiçoamento da legislação municipal, pelo que constamos com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. E eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse projeto, embora esse projeto foi dado como ilegal pela Comissão de Justiça e Redação. Porém, hoje a gente fala muito da violência, nós falamos das drogas, enfim, nós hoje temos um grande problema com relação a isso. O que acontece hoje? A pessoa, depois que ele vai numa casa de passagem ou por uso de droga, que ele passa por uma recuperação. Depois ele é excluído do mercado. Ninguém dá oportunidade. E vocês sabem que ninguém vive sem dinheiro. Aí essa pessoa volta para a sociedade, tenta, que eu conheço muitos casos, principalmente vereadores que moram na periferia, sabem disso. A gente convive com muitas pessoas aí que têm vontade de sair do mundo do crime, têm vontade de se recuperar. E muitas vezes ele não consegue por causa da falta de oportunidade. Então não basta só atirarmos pedra. Nós temos também que achar alguma solução para isso. E eu acho justo que hoje o município, porque hoje na verdade a situação de droga virou um caos crônico no município, né? E acredito que até o caso de saúde pública, que hoje tem pessoas que estão em tratamento, só que quando ele sai do tratamento, muitas vezes não tem portas abertas, não encontra um meio de sobrevivência. O que vai acontecer? Vai voltar para as drogas novamente. E aí a gente vai continuar com todos os problemas aí que a gente está vendo hoje. Então, peço aos pares
que nos ajude a aprovar o projeto. Caso o projeto seja vetado e voltar para essa casa, nós voltaremos a discutir novamente o veto. Muito obrigado a todos, são essas as minhas palavras. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Roberto Conde. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rogério. Quero aqui falar da presença do diretor Lucas, nosso amigo Creito, dos Serviços Públicos, que sempre nos ajuda, sempre está de prontidão, até aos domingos, quando necessitamos dessas pessoas. Muito obrigado pela presença. O diretor Lucas e do Creito, nosso amigo do Serviço Público. Muito obrigado. Ficar registrados, sejam bem-vindos. Com a palavra, pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, esse vereador tem batalhado em favor daqueles que são menos favorecidos na sociedade. E como bem colocou o vereador José Adair, a gente sabe que há um preconceito muito grande para com a pessoa que errou na vida, porque nem todos os que enveredaram no mundo das drogas o assim fizeram porque queriam. Eu posso até dizer que a grande maioria é vítima de uma sociedade egoísta, uma sociedade capitalista, aonde o ser humano é colocado de lado. E eu venho de uma cidade lá no Rio de Janeiro, senhor presidente, que a gente vê que a revolta, claro que não justifica, mas a revolta de muitos traficantes, de muitos viciados, é justamente essa exclusão da sociedade. Não são todos, é bem verdade, mas há uma revolta muito grande por parte de muitos que acabam enveredando nas drogas, no alcoolismo, e é de fundamental importância que aqueles que realmente querem se ressocializar, que eles tenham a oportunidade. É claro que a avaliação tem que ser feita. Por exemplo, eu vi aqui no projeto, né, a inserção em obras públicas tem que fazer critério, não apenas porque a pessoa é um ex-usuário de drogas, de álcool, mas para qualquer ser humano, tenha ele ou não envolvimento nas drogas, hoje tem que se fazer uma seleção criteriosa. Mas eu apoio esse projeto em gênero, número e grau, porque eu vejo que tem solução sim para aqueles que querem sair do alcoolismo, para aqueles que querem sair das drogas, né? Tem um ditado aí fora que diz que pau que nasce torto morre torto, mas não é bem assim. A gente tem casos até de pessoas públicas que tiveram envolvimento com as drogas, passaram por tratamento, venceram as drogas e estão aí inseridas na sociedade. E o importante é que a pessoa reconheceu que ela é uma viciada, era um alcoólatra, que o grande problema, vereador Pacheco, por que às vezes o tratamento não dá certo com alguns? Porque ele não se considera um dependente, ele não se considera um drogado. Ele diz, não, eu vou usar mais uma pedra, eu vou usar mais um pino, socialmente, mais uma carreirinha e vai ficar tudo bem. E com esse pensamento, quando ele menos espera, ele já está sem casa, sem trabalho, sem roupa, muitas das vezes. A gente vê, infelizmente, isso em Jundiaí tem. A Igreja Universal ela faz um trabalho muito bonito, chamado Anjos da Noite, que a gente vai até os moradores de rua. E esses moradores de rua, muitos ali estão porque perderam até a dignidade através das drogas. Tinham lar, tinham família, mas se envolveram nas drogas, perderam tudo. E a Igreja Universal leva os voluntários para dar uma palavra.
E eu tenho sido testemunha, eu como pastor da Igreja Universal há mais de 27 anos, eu acompanho nas igrejas Universal pessoas chegando das drogas, do vício, e por que não o poder público, as empresas, o comércio também acreditar nessas pessoas. Então, eu vou votar favorável, acho um projeto importantíssimo e as empresas têm que acreditar, né, no ser humano. Eu acho isso de fundamental importância. Então, quero agradecer mais uma vez o vereador Zé Adair, que é representante ali de um bairro onde eu imagino que deva ter muitos problemas, ele conhece a fundo, ali é Vila Nambi, Rua Barbosa, a região, e sabe que essas pessoas precisam de ajuda. Não só ali, como São Camilo, Novo Horizonte, todos os demais bairros periféricos, se bem que o problema das drogas está no centro também, está nos bairros nobres, não é só peculiaridade de um bairro, vamos dizer assim, de periferia, está em todo o país, né? E nós temos que, como homens públicos, ajudar essas pessoas. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui nesta noite, uma grande honra. Projeto de lei 11.740, de autoria do nobre companheiro José Adair de Souza, que estabelece estratégia para a inserção laboral para usuários de drogas em recuperação. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que, com sua ilegalidade, mas tem uma coisa que ele chama a atenção das autoridades que realmente precisa estar sendo alertada da nossa situação, não só nós focamos só no bairro do Jardim São Camilo, Novo Horizonte, Vila Nambi, Tamoio, Jundiaí-Mirim, entre outras na cidade. Sabemos que hoje a droga, ela está em vários pontos variados da cidade, né? E muitas vezes, eu quero aqui parabenizá-lo, o nobre companheiro autor deste projeto de lei. Eu votarei favorável, por quê? Porque a gente sabe que dentro daquilo que realmente se discute aqui, já foi discutido nesta tribuna, vários projetos que passaram por aqui. A oportunidade, das vezes mesmo, não daquelas pessoas que realmente se ingressaram na droga, como o adolescente, as crianças, os adultos, mas nós tenhamos de convencer também a sociedade que quem paga por isso daí são os familiares, né? Nós sabemos que hoje uma clínica para atender aí o cidadão, o jovem e a criança, muitas vezes tem recurso, muitas vezes o cidadão tem interesse pela situação que ele passa, referente à droga do dia a dia. Mas hoje as clínicas realmente que estão aí para atender a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, nós sabemos que para arcar com os devidos custos referente à internação de um cidadão, não é fácil para aquelas pessoas que realmente ganham 1 ou 2 ou 3 salários mínimos. E hoje nós estamos falando quase desta classe que realmente ela está praticamente envolvida na droga. Uma droga que realmente está aí, não estamos falando só da droga, do crack, entre outros, mas do alcoolismo também, que está aí nos balcões, está aí nas prateleiras, está aí à vontade de qualquer pessoa para, né, fazer parte desta droga. Mas eu, como um cidadão que hoje faço parte de vários bairros dessa cidade mais carente, como periferia, núcleos de submoradias, eu vejo o sufoco e o sofrimento de cada um daqueles familiares. Gente, dói no coração ver um filho inserido numa família que realmente fica sem saber o que fazer. Muitas vezes paga caro os familiares
dentro daquilo para matar o desejo daquela criança, ou daquele adulto, ou daquele adolescente. Tudo que tiver na frente ele leva embora, porque ele quer matar o desejo de uma forma, sem saber qual o custo será, a consequência futuramente dessa droga. Então ele vende o que tem dentro de casa, ele consome, ele leva, ele determina aquilo que realmente é de desejo dele e não dos seus familiares. Seus familiares que teve dentro do acompanhamento de vários anos, a criação desta criança, desse adolescente, desse adulto, mas infelizmente ele é adotado por alguém que realmente só pensa na situação financeira, no dinheiro, na forma de analisar que o dinheiro faz parte de tudo. Mas eu quero saber, gente, se o dinheiro, ele faz parte e ele é o amigo. Porque se eu cair aqui nesse local que eu estou, posso estar com dinheiro no bolso. Será que o dinheiro fala alguma coisa ou faz alguma coisa por mim? Então vale a boa intenção deste vereador, nos demais que passaram por aqui, como o vereador Zé Dias mesmo, teve vários projetos nesta Câmara que foi aprovado e até sancionado pelo prefeito. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui votar favorável. É ilegal e inconstitucional? Sim, mas esta casa foi feita para trazermos daí da sociedade a discussão, para que nós tenhamos e levamos à sociedade aquilo que realmente elas desejam, que é ser ouvidas, senhores e senhoras. Então, portanto, projeto importante, quero fazer aqui minhas considerações e a minha votação favorável ao projeto de lei do nobre companheiro José Adair. Não importa para mim se é ilegal, inconstitucional, mas meu voto é favorável porque o tema é fantástico e é de chamar a atenção da sociedade brasileira. Senhor presidente, seus vereadores, essa é uma palavra do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. É sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Dilei. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora Marilena, público presente a esta Casa de Leis, eu também, senhor presidente, diante das falas dos nossos colegas, especialmente do autor, altamente esclarecedor a respeito disso, acho suficiente para que todos possam se posicionar favoravelmente à aprovação desse projeto, em que pese, mais uma vez, um projeto tão importante, considerado ilegal, inconstitucional, e eu aqui não critico o jurídico da casa, absolutamente. Estão fazendo o seu papel, mas é uma pena, que assuntos dessa envergadura não possam ser aprovados por esta casa, tendo uma chancela de legalidade e de constitucionalidade. Gostaria apenas, senhor presidente, de declarar ao autor ao nosso apoio a esse projeto e a felicidade com que Sua Excelência planejou, junto com a sua assessoria, um apoio a estas pessoas infelizes da vida, como já disse muito bem Vossa Excelência, o próprio pastor Roberto e o vereador Zé Dias, pessoas que hoje em dia têm um incentivo muito grande para cair no mundo das drogas, devido à falta de combatividade dos próprios governos, à ineficiência das ações que são colocadas para auxiliar esses pobres coitados. Já foi dito aqui que não é apenas um problema dos pobres, dos mais humildes, mas já está em todos os lugares realmente, infelizmente, em todos os setores, o uso da droga ilícita. Mas o projeto do vereador José Adair tenta resgatar de alguma forma a dignidade dessas pessoas. Nós que também trabalhamos ajudando nessa área social, com diversas casas de recuperação no estado de São Paulo, a Igreja do Evangelho Quadrangular faz isso também de perto, o atendimento nas ruas, o atendimento na própria igreja, e despendendo uma parte da sua arrecadação para auxiliar estas pessoas. O que a gente vê, na verdade, é que
depois que saem, conseguem deixar as drogas, ou mesmo, às vezes, iniciando o envolvimento delas, já não conseguem mais trabalho, já não conseguem mais ajuda, já o que eles encontram é apenas a desconfiança da sociedade, da família, e às vezes até mesmo as igrejas não encontram condições de ajudar essas pessoas, porque não é realmente uma tarefa fácil. Nós temos procurado apoiar, e eu pessoalmente não tenho essa vocação, mas tudo que eu tenho podido fazer, tenho feito, e contratando pessoas que têm condições de fazer esse trabalho de atendimento a essas pessoas. Mas sem dúvida alguma que o labor, o trabalho, iria ajudar de uma forma tremenda a essas pessoas. Exigir, vereador Zé Adair, que nos contratos próximos no poder público se coloque uma vaga para essas pessoas é realmente algo maravilhoso, que vindo a ser feito, eu acredito que esse projeto vai ser vetado e nós vamos discuti-lo aqui novamente, mas me permita dizer do seu projeto, como falo dos meus, são 90% declarados inconstitucionais, que se tome isso como uma sugestão, que se tome isso humildemente, olha, veio do Legislativo, mas a gente pode implantar isso no nosso município. Eu, de minha parte, não requeiro o nome, a autoria, mas que se faça porque é realmente louvável e importante. Quantas famílias, né, cujos pais estão afundados nas drogas, né, e já não conseguem raciocinar mais, não conseguem mais cuidar da sua própria casa. E muitos deles em processo de volta, de retorno, né, já tentando se inserir novamente na sociedade, receber um apoio da municipalidade, seria algo realmente sensacional. Eu espero que isso aconteça e, mais uma vez, parabenizo Sua Excelência, vereador José Adair, os vereadores que aqui falaram, a respeito desse assunto tão sério, tão importante, e que não só no nosso município, mas o mundo vive essa desgraça. Devo dizer aqui, senhor presidente, até para encerrar, que uma das causas que me levou a ser pastor é exatamente tentar fazer alguma coisa por alguém, ao invés de ficar só falando, ir realmente às ruas, ir realmente ao campo de batalha onde estão esses miseráveis. Ao saber, senhor presidente, tem uma praça pública em Zurique, onde abriu-se para o uso das drogas, cocaína, vício e tal, e uma ambulância da prefeitura passa de hora em hora recolhendo os mortos. É a liberdade, é aquilo que muita gente quer, muitas vezes liberar as drogas. É isso que muita gente deseja e sonha para o nosso país. Quando eu vi aquilo, eu, ainda menino, disse, eu preciso fazer algo, se Deus me ajudou de não ter caído nessa desgraça, embora tenha sido viciado em álcool, mas Deus teve a misericórdia de mim, eu poder ajudar alguém, poder auxiliar alguém, e já pude fazer, graças a Deus. A Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas Deus tem dado a força da gente poder ajudar alguns desses miseráveis, e isso aqui iria coroar, sem dúvida alguma, o retorno, a volta à família, a volta à igreja dessas pessoas tão sofredoras. Essa é a nossa palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento o autor do projeto, que tenta, trazer uma intenção bastante apropriada, uma preocupação com as pessoas que possam estar numa condição de desemprego associada ao fato de estar dependente, ou em tratamento por dependência química, e dizer o nosso sentimento de impotência dentro do Legislativo,
de estar tratando de temas com esse teor e de um alcance tão importante. Infelizmente, essa matéria é do Executivo. Infelizmente, é só o Executivo que pode adotar programas que façam, né, que tentem integrar ações da assistência, da saúde e das empresas privadas. Se ficasse só no artigo 1º, quando a lei fala que exige que em todo contrato firmado pelo poder público, para qualquer tipo de serviço ou obra, que 1% dessas vagas geradas para alcançar um público prioritário da assistência social, seja ele em situação de desemprego, numa vulnerabilidade extrema com a família, com pessoas com alguma situação de saúde ou de deficiência, ou também numa condição agravante, assim, de ter um dependente químico em casa, tá? Já seria interessante, talvez até suscitasse algum interesse do poder público em priorizar em seus contratos esse tipo de cláusula. Simplesmente o nosso desejo, como vereador, de tentar exigir da administração pública, e aqui ainda exige, vereador, o autor, exige da assistência social, que não tem qualquer competência para se relacionar com a administração pública em relação a todos os contratos realizados por diferentes órgãos do poder público municipal. Então, eu retomo aqui com os senhores vereadores aquela proposta que a gente já começou a dialogar, de nós termos indicações propositivas que tenham alguma forma de encaminhamento dentro do poder público. Nós vamos ter que continuar com essa relação solitária entre parecer jurídico do nosso legislativo com o parecer jurídico, e vai ficar entre esses dois órgãos. Isso não chega nas pastas interessadas. As nossas propostas, que não caminham aqui por serem inconstitucionais, ilegais, mas são ideias boas. Eu já falei isso para o vereador Pastor Dirley, já falei isso para o vereador Roberto Conde, já falei isso para todos os vereadores. Se nós não modificarmos a nossa forma de tratar as nossas propostas, ideias, em política pública, nós vamos ficar aqui fazendo isso aqui. A gente faz a lei, é bem intencionado, o autor tem boa intenção, mas não é execuível. Não é possível a gente opinar dessa forma e exigir. Por quê? Porque a assistência social, ela tem as suas diretrizes, são tratadas em conferência. Aliás, amanhã vai ter lá 250 pessoas tratando das prioridades da assistência social, que passa pela população em situação de rua, que passa pela questão da drogadição, mas é um tema relevante para a saúde também, que tem seus fóruns específicos para tratar. E nós ficamos aqui nessa ansiedade, também querendo opinar, e muitas vezes perdemos a oportunidade de opinar no fórum adequado, porque a gente também tem voz. Se a gente estiver no espaço de decisão, seja uma conferência da saúde, seja a conferência da criança e adolescente, e emitir lá uma opinião, não é porque estamos vereadores aqui, lá nós não temos voz, nós teremos voz. E podemos influenciar, sim, a sociedade. Mas é um movimento que tem que ser constante, tem que ter realmente presença, tem que ter a nossa dedicação. Mas eu vou voltar a conversar com os senhores vereadores para que propostas com esse valor, com essa intenção de alcançar de fato as pessoas que realmente precisam, de ter políticas públicas que se conversem, porque muitas vezes fica lá, a assistência fazendo uma coisa, a saúde outra, a educação outra, quando tem que ter convergência. Então, eu gostaria de retomar com os senhores as nossas indicações para que elas tenham um tratamento também propositivo, mesmo não transformado em lei municipal. E eu tenho certeza que os senhores vão nos ouvir. Nesse momento em que a gente tem que deliberar, nós vamos aprovar o projeto, mas sabendo que ele tem, assim, certamente haverá
o veto do senhor prefeito, que teremos depois que manter. Mas a proposta chegou através da Comissão de Justiça e Redação, e nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de analisar com cuidado. Não faremos emenda, porque não adiantaria propor emendas, por isso não faremos, senão nós teríamos, sim, considerações a fazer. Uma parte, vereadora. Pois não, vereador. Então, eu concordo com você, até eu deixei claro que o projeto foi julgado pela Comissão de Justiça e Redação como ilegal. Porém, há vários projetos importantes que já foi colocado nesta casa, então, não apenas por ser um projeto, mas o alcance desse projeto. E aí, na maioria das vezes, sempre nós repetimos a mesma coisa. Isso aí deveria partir do Executivo. Só que não parte. Então, o que é que nós temos que fazer? O mínimo que nós temos que fazer é provocar essa discussão para ver se a gente chega em uma situação diferente. Do contrário, a gente não põe o projeto porque é ilegal. E isso nunca vai acontecer. E não dá para continuar assim. Então, a minha intenção mesmo é essa, é provocar um debate. Caso o Executivo queira chamar a gente para discutir, nós vamos conversar sobre isso. E vamos botar para andar, vamos ver o que dá. Pelo menos vai surgir aí, tá bom? Isso, obrigada pela parte. É exatamente isso, eu entendi. A gente acha que chegando o projeto em forma de lei, trazendo às vezes até público para discutir, vai alcançar o nosso objetivo do Executivo ver. Não vai. Ele vai ficar na seara do jurídico discutindo a legalidade ou ilegalidade. O mérito nós temos que provocar de outra forma. E é essa a proposta que a gente tem. Arrumar mecanismos para a gente dialogar com alguns setores da Prefeitura para viabilizar ideias e propostas que às vezes são interessantes e até possível de realizar se houver interesse e vontade da Prefeitura, do prefeito e seus agentes políticos. Obrigada, senhor vereador, senhor presidente e senhores vereadores. Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, presencialmente também pela TV Câmara, eu não poderia me furtar a dar a minha parcela de colaboração nesse projeto tão importante do vereador Zé Adair, que tem uma grande importância em saúde, uma importância social também e uma importância educativa, além de provocar e de promover a reinserção social dos usuários de droga. A dependência química, todos aqui podem avaliar muito bem, é um dos grandes flagelos desse século, né? A gente vê hoje, caminhando pelas ruas da cidade, em qualquer bairro, a gente vê e se surpreende, em qualquer bairro, no centro, nos bairros periféricos, nos bairros intermediários, a gente às vezes pisa em pinos de cocaína. Quem aqui já não viu isso espalhado pelas ruas da cidade, né? Então é um grande flagelo, o flagelo da dependência química, das drogas, que atinge a nossa sociedade hoje em dia. Felizmente existem entidades, existem as igrejas, existem as comunidades que estão atentas à necessidade de auxiliar o poder público no sentido de tratar a dependência química. Porque a dependência química é, num primeiro momento, um problema de saúde. O dependente químico, o usuário de drogas, ele é, num primeiro momento, uma pessoa doente. Ele é um doente, como todo doente, ele precisa de tratamento médico. Em segundo lugar, ele é um problema social, ligado ao problema de saúde, ao problema médico, ele apresenta um problema social. E, por último, ele pode apresentar um problema de polícia. Por último, ele apresenta um problema de polícia. Quando você vê um grupo
que naturalmente usuários de droga também, portadores de dependência química, um grupo que se lança aí a assaltar, a cometer estupro, a cometer toda sorte de criminalidade. O mais curioso é que todas essas pessoas e que merecem, todos esses usuários de drogas e dependentes químicos, que têm que ser tratados e têm que ser encarados como uma pessoa doente, né? O curioso é que eles ingressam nesse mundo como o fumante ingressa no tabagismo. É experimentando a primeira tragada. De um grupo de 10 pessoas que experimentam a primeira tragada do cigarro, 5 ou 6 vão ficar dependentes do cigarro, né? O álcool é a mesma coisa. E às vezes, nós aprendemos, a nossa sociedade ensina o uso do álcool dentro da nossa própria casa, porque é uma questão de aproximação social, né? Quando às vezes alguém chega em casa e fala, você quer tomar alguma coisa? Toma água, toma café, porque o álcool também é um outro grande flagelo e infelizmente é vendido sem nenhum cuidado e pode levar, assim como as drogas ilícitas, também a dependência, a doença, a degradação social, a destruição familiar. Então nós lidamos com um problema que se resume num só: dependência química, seja do tabaco, seja de cocaína, seja de crack, seja de maconha, seja de álcool, e ele tem que ser encarado como um problema de saúde. Por isso que eu venho aqui nessa tribuna, porque eu não posso me furtar, como médico que sou, a dar a minha parcela de contribuição no sentido de indicar caminhos. É claro que vir aqui cobrar simplesmente que o poder público municipal, que a administração, que a prefeitura encontre esses caminhos é muito cômodo, mas eu não posso deixar de apontar que quando chega um dependente químico numa unidade básica de saúde, ou no Hospital São Vicente, ou seja lá onde for, no pronto atendimento, existe uma grande dificuldade, até aquele que vem buscar a atenção médica, porque ele já se sente no fundo do poço, e ele vem pedir a caridade de ser atendido, a caridade de ser internado em algum lugar. Para esse doente, o médico, o pronto-socorro, a unidade básica de saúde, o pronto atendimento, não sabe para onde encaminhar, porque tem deficiência de locais de atendimento que estão integrados na rede pública de atendimento. Restam, sim, as comunidades, as instituições de caridade, que às vezes sem nenhum apoio dos serviços públicos municipais, eu digo isso de todas as cidades, sem nenhum apoio, acabam subsistindo com doações e com a boa vontade e com a caridade de alguns poucos e que não aparecem. Melhor que não apareçam, como convém a caridade, não é, pastor? Vou fazer uma parte, vereador? Pois não? Também para não voltar, para não ir à tribuna, mas para cumprimentar também o vereador Zé Adair pela iniciativa de colocar esse debate importante aqui na Câmara. E é uma proposta multidisciplinar, né? Ela envolve tanto a questão da saúde, da assistência, quanto do trabalho, né, da renda e da educação, na medida que ele cria também requisitos para acessar o programa. Inclusive, em conversa com o vereador aqui, eu sugeri que ele converse também, né, busque um diálogo no Executivo com a coordenadoria do trabalho que existe lá, inclusive o José Vitor Machado, que está à frente desse trabalho, é o coordenador, presente aqui hoje nessa casa, e que pode auxiliar nesse processo todo a ganhar mais consistência, a trazer mais gente para debater essa proposta e torná-la uma semente aí de algo que pode, eu acredito, se tornar realidade no município, né? Fazendo uma integração de diversas áreas. Então, parabéns ao vereador e parabéns também ao senhor Pacheco pelas palavras. Muito obrigado, vereador, pela sua participação. Eu vou encerrando também parabenizando ao autor, que é o Zé Adair, pela sua sensibilidade, porque eu acho que é um projeto que tem um alcance social muito importante, além de ter um alcance educacional muito importante, que é uma forma de você reinserir
alguém que às vezes está sem nenhuma expectativa, mas nenhuma esperança, você reinsere ele no trabalho, você reinsere ele na sociedade, valoriza a pessoa, e esse é um grande passo para você trazê-lo de volta à vida normal, à reestruturação familiar. Parabéns à iniciativa, terá naturalmente o meu voto, e eu conto também naturalmente com o apoio de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 17 votos favoráveis, um vereador ausente, se a presidência que não vota, está aprovado o projeto. Questão de ordem, vereador Zé Adair. Só para agradecer os colegas aí pela colaboração aí. Parabéns, vereador. Questão de ordem,